princípio de Allan Kardec, na manhã de domingo, no horário tradicional das nossas palestras, 9 horas da manhã, para abordar o tema piedade ideal. Nós vamos hoje dividir, a gente costuma brincar dizendo, fazer um bate-bola aqui, eu e o Alberto, sobre o tema, mas antes da gente começar, nós vamos pedir a ele que nos leia uma página do livro Vinha de Luz. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. O necessário. Mais uma só coisa é necessária. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 42. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas te leve. Administrarás interesses vários, entretanto, poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso, todavia é provável não esteja senão estimulando a disciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Tem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Acho que Emmanuel traz aqui para a gente que você precisa seguir as leis divinas. Não adianta você estar em uma situação, você pode ter a riqueza a seu favor, você pode estar envolvido com uma religião, mas se você não dedica baseado nas divinas, você vai ter dificuldade em tudo. Em algum momento você vai se perder. Acho que basicamente é essa a mensagem que ele quis trazer para a gente. Ok. Antes da gente fazer a prece inicial, lembrando a vocês que nós estamos ainda na pandemia aí, não estamos limitados a 30% da nossa frequência no salão, as cadeiras estão separadas aqui direitinho, todos nós estamos usando máscara, álcool gel aqui na entrada, aqui na mesa, na sala de passe, dentro daquilo que determina o decreto. Nós estamos liberados para funcionar com 30% e assim que nós tivermos a liberação geral, obviamente nós voltaremos à normalidade das nossas atividades. Por isso que nós ainda continuamos fazendo as gravações. Estamos transmitindo ao vivo no Facebook e amanhã já está no YouTube, em função disso, porque a gente não pode ter a presença de todos como gostaríamos. Então nós vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo aos bons amigos espirituais que nos amparem, que nos intuam, a mim e ao Alberto, para que a gente desenvolva o tema da manhã de hoje da melhor maneira possível, que vocês que estão presentes no salão e vocês que estão online possam receber essas vibrações de paz e de amor dos nossos mentores da casa, que nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Bom, então com essa prece nós damos por aberta a palestra da manhã de hoje, para que a gente desenvolva o tema que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, que tem como início piedade filial. Mas antes, até estava falando com o Alberto aqui antes de a gente começar,
a gente quer definir o que seja piedade, antes da gente entrar especificamente no tema. E aí nós temos que voltar um pouquinho ao capítulo 13 do Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba a vossa mão direita, porque o Espírito Michel, na cidade de Bordeaux, no ano de 1862, nos define muito bem o que é piedade. Então ele diz assim: a piedade é uma virtude que mais vos aproxima dos anjos. Então notemos que ele não diz que a piedade é uma das, mas é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai o vosso coração se comover diante das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. A piedade bem sentida é amor. O amor é devotamento. O devotamento é esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, essa renúncia em favor dos infelizes, é a virtude no seu mais alto grau, a que o divino Messias praticou durante sua vida e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. E aí nós vemos que a página tem tudo a ver, porque o Roberto ainda comentou que a página nos exalta exatamente a prática da caridade, para que nós possamos conseguir chegar aos reinos dos céus. Quanto à piedade, continua Michel, quando a piedade for praticada por todos os povos, garantirá a felicidade à terra, fazendo finalmente reinar a concórdia, a paz e o amor. Então é o momento que nós teremos de fato essa terra regenerada, quando a gente conseguir compreender a necessidade de vivermos assim, né? Em concórdia, em paz e sobretudo colocando o amor em todas as nossas atitudes. E finalizando, ele diz: a piedade é o sentimento mais apropriado que vos faz progredir, dominando o vosso orgulho, o egoísmo. É o sentimento que prepara a vossa alma para a humildade, para a beneficência e para o amor ao vosso próximo. Então, ou seja, a maneira que nós temos realmente de mostrar a caridade na prática, né? Sermos piedosos com os nossos semelhantes, não importa quais. E há muito tempo atrás eu ouvi uma historinha que simboliza muito bem o que é você realmente ser fraterno, o que é você praticar a piedade com seus irmãos que têm qualquer tipo de problema. É uma historinha que se passou no Vietnã, na guerra do Vietnã, na década de 60, os mais antigos aí se lembram bastante dessa guerra, né? E numa aldeia lá, havia um orfanato que foi montado por missionários, e o orfanato foi bombardeado. Caiu algumas bombas lá e matou algumas crianças e matou um missionário. As outras crianças ficaram feridas. E uma menina de 8 anos, que estava no estado mais grave, em função das bombas que caíram lá no seu orfanato, precisava de sangue. E os médicos, inclusive missionários que eram americanos que lá estavam, já que o orfanato ficava numa aldeia, começaram então a fazer exames rápidos para ver quem era compatível com sangue, para poder doar para a menininha. E acharam algumas crianças, alguns jovens, alguns adolescentes, acharam alguns. E aí o médico perguntou, né, voluntariamente, quem gostaria de doar o sangue para a menininha que estava no estado grave necessitando da transfusão. E o menininho levantou a mão lá, meio sem graça, baixou, depois ele levantou de novo, né? E aí chamaram ele: poxa, que bom, então vamos lá. E começaram então a fazer uma punção nele, para tirar o sanguinho dele e passar para a menina. Só que ele era vietnamita, não entendia muito bem o que os médicos e a enfermeira americana estavam dizendo, mas de repente perceberam que quando estava tirando o sangue dele, que ele deu um soluço, começou a soluçar, a mãozinha que estava ali, ele botou na cara, para não ver que as lágrimas estavam escorrendo. A enfermeira foi e perguntou, né? Pediu uma enfermeira vietnamita que tinha acabado de chegar, aqui, pergunta aí por que ele está chorando. Aí perguntou: não é nada não. Está doendo? Não, está doendo não. Daqui a pouco ele deu um soluço mais profundo e aí começou a chorar mesmo, né? E o médico e a enfermeira americana preocupados falaram para a enfermeira vietnamita: está acontecendo alguma coisa. E aí foi e perguntou ele de novo, né? O que está havendo? Por que você está chorando? Né? Você não quis ela? Aí ele falou assim: e conversou com a enfermeira vietnamita, e a enfermeira balançava a cabeça, depois fazia assim, e foi para os médicos americanos, para a enfermeira americana, disse: sabe o que é? Porque ele entendeu que vocês iam tirar todo o sangue dele para passar para a menininha. Aí o médico foi até ele, com o auxílio da tradutora, e falou assim: pergunta para ele o seguinte: se ele achava que nós íamos tirar todo o sangue dele para passar para ela e ele ia morrer, por que ele se ofereceu? Por que ele aceitou?
E aí ele deu uma resposta crucial, porque ela é minha amiga, e eu preferia morrer no lugar dela. Então a gente vê de fato o que é a piedade, a solidariedade humana por outra pessoa. Aliás, o católico é uma música que eu acho muito interessante. O católico, né? Na minha infância e adolescência, já apareci aqui várias vezes, prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão. E esse menininho fez isso. Ele, achando que ia morrer, mesmo assim ele preferiu para salvar a menina. Né? Essa é a verdadeira piedade. Bom, entrando agora no capítulo 14, Kardec, depois do título, honrai a vosso pai e a vossa mãe, aliás, esse mandamento na Bíblia original, ele é maior do que nas Bíblias resumidas que nós temos aí atualmente. Capítulo 4 da Lei de Deus, Moisés recebeu no Monte Sinai, conforme está no livro de Êxodo, no capítulo 20, diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E resumidamente, hoje nas Bíblias mais modernas está só honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas aí, até falava com o Alberto, antes de começar, olha a importância que Deus dá do honrai ao vosso pai e a vossa mãe, que ele coloca como um mandamento. São os 10 mandamentos que Moisés recebeu há 3.600 anos atrás, estão atuais até hoje. Então, honrai a vosso pai e a vossa mãe é um mandamento de Deus. E ele é imutável por ser um mandamento de Deus. Então, nós acreditamos que ele ficará para todos os elos dos elos enquanto a terra existir. Por quê? Porque as leis de Deus são imutáveis, né? As leis de Deus não mudam. Então, ele coloca dentro dos 10 mandamentos a necessidade, nós vamos compreender um pouco na manhã de hoje, do que seja esse honrar. Então, o codificador começa assim: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não farei agravo a ninguém, e honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, como eu disse, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Bom, no dicionário, a questão da piedade, o que é piedade? Piedade é compaixão pelo sofrimento alheio, é dó, é misericórdia, é comiseração. Agora, a piedade filial é essa, né? De que a gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe, e aí nós vamos passar para o Alberto, né? Iniciar aí a sua parte. Bem, como o Roberto já disse, ele está nos mandamentos, né? Então, no capítulo 14, na piedade filial, ele fala de que honra teu pai e tua mãe. Isso ele está contido na lei geral da caridade. Não existe, se a gente considera que nós somos espíritos milenares em oportunidades na vivência da carne, e o que você tem mais próximo é seu pai e sua mãe, não tem como você não ser, a misericórdia divina te dá a oportunidade de conviver com aqueles que você precisa, né, Roberto, se reconciliar em algum momento, considerando que a gente tem hoje cerca de 7 bilhões de encarnados, outros 3 vezes mais ou 4 vezes mais do outro lado, esperando essa oportunidade, a oportunidade de estar encarnado e estar em contato com esses, em algum momento, os afetos de outras épocas, honrar o pai e a mãe é viver a caridade na sua essência. A gente, então, a gente tem nas muitas relações, né, dos pais, né, com os filhos, aqueles que são os pais que são negligentes, os filhos que são ingratos. Você tem muitas formações, muitas conformações de família hoje. A gente até estava conversando aqui há pouco, né, dos filhos adotivos, né, que às vezes você tem uma família que tem numerosos filhos biológicos e você tem um filho adotivo. Os filhos biológicos, eles renegam esses pais, eles negligenciam, e aquele que é adotivo, ele é extremamente grato pela oportunidade da vivência. Até falar com você antes da gente começar, é uma música aí chamada Filho Adotivo, que o Sérgio Reis canta. Eu até dizer para o Alberto, toda vez que eu ouço essa música eu choro no final, né? Porque é emocionante, porque o Sérgio Reis canta lá, obviamente eu não vou cantar, senão vocês vão embora, né? Esvazia o salão, mas o Sérgio Reis canta lá que o pai teve 6 filhos biológicos e adotou mais um, o 7º, né? E foi exatamente esses 6 filhos biológicos que cresceram na vida, que se deram bem na vida, e colocaram o pai no asilo. Na certa idade, o pai já estava idoso, colocaram o pai no asilo.
E a música termina mais ou menos assim: o filho adotivo, quando começou a se dar bem na vida, quando estava estabilizado, foi no asilo e tirou o pai para morar com ele. Então a música termina dizendo isso: foi exatamente o meu filho adotivo, né, que me tirou do asilo e me levou para casa. Então o que o Alberto está falando: às vezes um filho adotivo tem muito mais amor pelos pais, honra muito mais os pais, que nem sempre acontece, do que os filhos legítimos, do que os filhos biológicos. O nome disso é gratidão, né? É reconhecer realmente a oportunidade que aquele casal deu para que ele pudesse ter uma família. Então a gente vê isso aí. Mas também a gente vê a contrapartida de filhos adotivos que muitas vezes não tem esse carinho, não tem esse amor pelo pai, quando deveria ter, em função de que foram os pais que abriram as portas para ele, para que ele tivesse uma família. Mas aí o que Alberto disse: isso vai... Deve ser isso. Não, acho que sim. Né? Probleminhas aqui de microfonia. Então, é exatamente isso que a gente entende. Não deveria ser assim, mas a gratidão nem sempre faz parte de todos nós. Até porque o Alberto vai falar um pouco dessas situações que a gente vai ao mundo espiritual, né, ainda com algumas marcas. Que honrar é um verbo transitivo direto da língua portuguesa que encerra um dever a mais com os pais. É um verbo que nos fala conferir honras, dar crédito ao merecimento, exaltar, glorificar. E quantos de nós, todos nós estamos na manhã de hoje aqui, e vocês que estão aí, os internautas, todos nós somos filhos de alguém. Senão não estaríamos aqui. Né? Houve uma conjugação aí do gameta masculino com o gameta feminino, para que gerasse as primeiras células do ser, nós pudéssemos estar aqui reencarnados. Então todos nós somos filhos. E, infelizmente, alguns de nós, por não termos esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá, não procedemos com os nossos pais da maneira que deveríamos. Porque honrar, como diz o codificador aqui, né, consiste num cuidado maior com os pais. Não apenas em respeitá-los, a também assisti-los na necessidade, proporcionar repouso na velhice, cercar de cuidado como eles fizeram conosco na infância, sobretudo com os pais sem recursos. É que se demonstra a verdadeira piedade filial. Então, será, diz o codificador, que obedece esse mandamento àqueles que apenas colocam os pais, tipo assim, nos cômodos mais ínfimos da casa, sem que para eles falte nada, que eles têm o melhor, e aos pais eles dão o mínimo necessário? Será que cumpre esse mandamento de honrar a vosso pai e a vossa mãe, os filhos que muitas vezes deixam faltar alguma coisa para os pais? Enquanto que para eles não faltam nada, né? Situações dessa natureza. Eu lembro que uma vez nos pediram para levar uma cesta básica para uma pessoa, e eu cheguei lá no local, já tem muitos anos, e eu vi pelo endereço, eu falei: meu Jesus, será que está precisando de cesta básica? Que a gente tem essa mania também de julgar, de pré-julgar as situações, né? Porque era uma casa de 2 andares, uma casa bonita, né? Aí eu falei assim: não, mas de repente, na mesma hora, eu reciclei meu pensamento. Falei: pode ser que, embora você esteja morando numa casa tão bonita como essa, dificuldade financeira, pode estar desempregado, pode estar uma série de coisas para sua necessidade. Não quer dizer que está num imóvel bonito, bom. Mas aí eu perguntei ao vizinho lá: fulano de tal. Ele falou: não, ela mora nos fundos. Você tem que entrar nesse portãozinho aí, da casa bonita. Eu considerava aquilo até uma mansão. E aí, mas é nos fundos. Eu falei: tá, beleza. Aí eu entrei no portãozinho, fui chamando o nome dela e fui lá atrás. Né? E era exatamente isso que Kardec fala aqui. Embora a mansão na frente de 2 andares suntuosa, ela era a mãe do proprietário daquela casa da frente, que construiu um quarto, uma cozinhazinha, um banheiro para ela lá no fundo do terreno. E junto lá, dela estava a bicicleta dele, estava ferramentas, estava tudo. Estava lá no meio daquela bagunça que ele fez um quarto de depósito, colocou a mãe lá. Então ela tinha um fogãozinho lá, pequenininho, em que ela fazia a comidinha dela. Então a cesta básica para ela, que parece que nem alimenta os filhos. Né? E aí eu falei: puxa vida, triste, né? Mas aquele meu primeiro pensamento estava certo. Alguma coisa está errada aqui nessa situação. Né? Então a gente vê que isso, na realidade, nós vamos abordar um pouco mais para frente, é ingratidão. É ingratidão.
dos filhos, não reconhecer. Então, por isso que o codificador fala, honrar pai e mãe é muito mais do que respeitar, é cuidar deles nas necessidades quando eles estão idosos. E ele vai mais longe, né? Fazer grandes coisas porque dão a seus pais o estritamente necessário, quanto para não morrerem de fome, quanto para eles não se privam de nada. E muitas vezes coloca nos cômodos mais ínfimos da casa, ainda bem que não fazem de má vontade, não os obrigam a comprar caro que lhes resta viver, descarregando sobre ele o peso do governo da casa. Vocês têm dúvida que isso acontece hoje em dia? Tem muitos filhos, né, que colocam no ombro dos pais as despesas da casa, os trabalhos da casa. Mas às vezes vocês não têm mais condições físicas para isso. Às vezes você não tem. Não querem saber. Você está aposentado, mamãe está toda, vai lá cuidar das coisas lá de casa. Esquecendo de que eles cuidaram deles a vida inteira até que eles se tornassem independentes. Bem, como eu disse, a gente pode fazer também a leitura inversa disso. A gente tem que ter imensa gratidão pela oportunidade de estar encarnado. Como a gente falou aqui, dos números, se a gente tem 7 bilhões aproximadamente, um pouquinho mais, a gente tem 3 ou 4 vezes disso desencarnado esperando essa oportunidade. Por mais que a gente tenha paz, que a gente faz, quando jovem, a gente é muito mais rebelde, muito mais revoltado com algumas questões, principalmente quando a gente não recebe aquilo que a gente entende que a gente merece. Eu acho que quem tem filho entende bem disso, né? De às vezes, que ele existe não é porque ele não pode naquele momento, mas que a gente tem que ser grato pela oportunidade da encarnação. Espíritos milenares que somos, seguramente todos nós somos endividados. O quanto que eu tenho de dívida para com esse núcleo familiar, para com esses pais. Então eu aceitei, antes de mais nada, a gente ser grato ao pai, que se eu fui um desafeto em outro momento, ele está me aceitando nesse momento de receber. Ele está me recebendo lá. Então, assim, vocês têm noção de quantos abortos a gente tem no mundo? São milhões aí de número de abortos. Então, a oportunidade de estar encarnado, ela é única. Então, assim, o que a gente tem que caminhar, tentar fazer o melhor e saber que reconcilia-te, é melhor se reconciliar quando estás a caminho, que depois a gente vai buscar essa oportunidade para se reconciliar, né? E a gente estava até falando, né, hoje em dia está mais difícil ainda essa oportunidade reencarnatória. As famílias de antigamente, né, tinham muitos filhos. Agora a gente limita a 1, 2, a nenhum, né? Eu até sempre brinco que a família da Mira são 17. Mas eu saí um pouquinho da média, eu tenho 3. Então, a média para o IBGE é 1,5. Eu sou tudo. A família da Mira são 17. 17 irmãos, né? Desencarnaram 3 ainda muito jovens, mas ficaram 14. Tanto é que quando eu fui casar com ela, eu falei, o sobrenome também é Coelho, né? Aí é por isso também, né? Coelho é por isso mesmo, né? E aí eu brincava com ela, quando nós fomos casar, eu falei, você vai tirar esse sobrenome Coelho. Lá em casa não vai ter isso tudo não. E limitamos a 2. Mas realmente, então hoje em dia está mais difícil ainda, que esses reajustes se deem em função dessa limitação de número de filhos. Como ele falou, são 3 a 4 vezes a população de desencarnados, e muitos deles ansiosos para retornarem em determinados núcleos familiares para esses acertos. Os nossos processos reencarnatórios basicamente são de acertos, e nós estamos dificultando isso, quando a gente limita, né? Mas o ideal seria que a gente tivesse mais filhos. Mas a gente sabe que aí entra uma série de coisas que não compete a gente julgar ou questionar, né? Agora, uma coisa muito importante também no livrinho Rumo Certo, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 25, Credores Sempre. Olha o que Emmanuel nos fala com relação a pais e mães. Pais e mães, como forem, onde estiverem, como forem e onde estiverem, são e serão sempre credores respeitáveis nos domínios da existência, principalmente para quantos se elegem na condição de filhos e descendentes. De certo que os filhos nem sempre se harmonizam com os pais, nos ideais que abraçam, como também nem sempre os pais se harmonizam com os filhos.
nos propósitos que se afeiçoam, de vez que no campo da alma cada espírito é um mundo por si. No entanto, é tão significativa a função dos progenitores nas vidas terrenas que a voz foi muito maior ouvida por Moisés, né? No lançamento das leis divinas, inclui entre os itens mais importantes para a felicidade do homem na terra, a legenda inesquecível: honrarás a teu pai e tua mãe. Então, Ana deixa bem claro a importância de tudo isso em função de que é uma lei de Deus, como nós falamos há pouco, né? Então é um mandamento da lei de Deus. Nós não podemos ser felizes, também como o Alberto fez no seu comentário inicial, se a gente dedica toda a caridade ao próximo, a gente tem um amor aos nossos semelhantes, mas e os pais e os mães? Com muito mais forte razão, é eles que nós devemos ser mais caridosos. Ah, mas você não conhece meu pai. Ah, você não conhece minha mãe. Né? O que fez comigo? Mas pode ficar todos fora desse capítulo, porque nós não estamos aqui para julgar o comportamento dos nossos pais. Não somos nós juízes das atitudes dos nossos pais para conosco. E até porque isso pode ser também, como o Alberto disse, questões lá do passado, de outra vida, né? Que agora nós estamos tendo a oportunidade encarnatória para ajustar. Ah, mas os meus pais então estão devolvendo aquilo que eu fiz com eles no passado? Não interessa. Que nós não somos juízes de ninguém, né? Mas que a gente deve, sobremaneira, exatamente esses pais mais complicados e mais difíceis, que a gente deve todo carinho, todo cuidado. Às vezes é difícil compreender isso, né? Mas nós precisamos, como cristãos, espíritos somos. Eu acho que quem teve a oportunidade de ir a uma instituição asilar e colher um pouco das histórias que a gente vê lá, a gente vai ter uma noção bem disso. Daqueles muitos que poderiam estar, que a família tem uma condição financeira confortável, mas não é opção do idoso. Ele está lá porque ele foi renegado. É fato que a gente vai ter que se reconciliar com na caminhada em um reajuste. Então, pais negligentes, eu acho que a gente deve redobrar, aí que está a lei da caridade. A gente amar quem ama a gente é fácil. Difícil é amar quem a gente tem dificuldade. Uma das maiores provas é a prova daquele que não foi amado na medida que ele entendia que podia ser amado. A gente, no capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe, a gente fala lá um pouco do que Jesus, em uma passagem, ele é chamado pela mãe e pelos filhos, e pelos irmãos, e abordaram Jesus. Mestre, Rabi, estás à porta lá, sua mãe e seus irmãos. E ele, aproveitando a oportunidade, ele fala, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O que ele quer demonstrar com isso, né? Que a gente tem a pátria espiritual, né? E aquilo que é o corporal, aquilo que o que está aqui, que é corpo, que é a relação material. Quantos de nós que a gente estabelece relações que são muito mais proveitosas, muito mais de ganho com aquele que não é do laço material, né? Então, assim, a oportunidade de estar encarnado e de viver as dificuldades. Quem não tem uma história para contar de alguém de alguma dificuldade com o irmão, com o tio, com o pai, com algum momento? Então, eu acho que isso é estreitar esse laço e mais um passo, né? Muitas vezes a gente fala sobre essa questão do asilo, a gente tem que ter um cuidado muito grande também, porque é claro que há filhos que não têm condições de cuidar do pai ou da mãe. Imagina um pai ou uma mãe com Alzheimer e um filho trabalhando fora, né? E não tem condições financeiras de bancar alguém para cuidar. Então, há situações dessas também, e que a gente tem que compreender, né? Se realmente não tem como cuidar, prefiro deixar numa instituição, que vai olhar o pai melhor do que se estivesse em casa abandonado lá sozinho, né? Então nós temos algumas situações dessas, mas a gente sabe que tem outras situações completamente diferentes disso, né? Tem casos que os filhos têm muita condição e mesmo assim preferem, como é o caso da música, né? Do filho adotivo, prefere colocar o pai no asilo para não dar trabalho e pagar bem, para que o asilo cuide bem, e achar que isso é suficiente, né? Então, quem visita asilo
você sabe disso, muitos de vocês aqui na casa fazem esse tipo de atividade. Anos atrás a gente visitava muito Barra Mansa, Pinheiral, né? E tem pessoas internadas lá que falam isso, que falam, poxa, eu só gostaria de estar perto dos meus filhos, porque eu gostaria do carinho deles, da atenção, do cuidado, né? Mas diz que eu não posso, eu tenho que ficar aqui. Então tem pessoas que realmente sofrem com isso, né? Se sentem realmente abandonadas. Mas isso aí está na cabeça de cada um, como eu disse, nós não somos juízes de ninguém, mas o que a doutrina fala, nós como expositores temos que colocar. Então, Kardec adverte aqui de que honrar é uma coisa muito maior do que apenas dar para os pais o necessário. É dar o carinho, é dar o cuidado, é dar a atenção, né? E ele diz aqui, aquele que esquece o que deve aos que amparar na sua fraqueza, que com a vida material liberam a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, né? Então, ou seja, é Deus que faz isso? Deus vai se vingar do filho ingrato. Não, é a lei. Ele estabeleceu uma lei, honrai a vosso pai e a vossa mãe, se você não cumpre isso, naturalmente você será punido. Mas não é por Deus, é pelas leis divinas que eles estão. Nós é que nos punimos pelas nossas atitudes infelizes. Então é que você tirar esse conceito de algumas seitas que andam por aí, religião, de um Deus punitivo, de um Deus vingativo, de um Deus, né, que nos condena. Ou a gente age de acordo com as leis, ou nós seremos punidos, mas não punidos por Ele, punidos pela nossa consciência de não estarmos vivendo de acordo com a lei de Deus, né? Então a gente precisa tentar isso. Então, eu acho que quem teve a oportunidade de participar de reunião mediúnica, o Chico mesmo, ele tem bastante, algumas cartas que são psicografadas, que estão em livros lá, ele fala desses filhos, desses familiares que, quando encarnados, se equivocaram, foram para o mundo espiritual, passaram por um momento de perturbação. Quando despertaram a consciência, eles viram os equívocos cometidos e clamaram por uma nova oportunidade para reconciliação com aqueles que eles haviam. Então, assim, a caridade honrar teu pai e tua mãe, ele está na caridade, é a oportunidade da vivência. Só lembrando eu esqueci de comentar isso, o Divaldo, ele tem a instituição dele, lá na Casa do Caminho, e quantos? Ele não foi casado, não tinha nenhum grupo, mas ele adotou centenas e centenas, e muitos deles ele deixa claro isso nas palestras deles, e nas conferências que ele faz, que muitos ainda são trabalhadores da casa, que estão dando continuidade. Seguramente existe gratidão pelo amparo, pela acolhida. O Chico deixou um trabalho, um exemplo. Ele foi órfão, foi adotado no primeiro momento, ele podia ter se revoltado e deixado de fazer a atividade dele, né? Tanto que a mãe dele, em um momento, fala que ele vai precisar daquela mão, né? E ele não se revoltou, ele teve uma segunda mãe e ele deixou todo o trabalho que a gente hoje desfruta. É importante a gente observar, com relação a isso também, a questão da reencarnação do próprio Segismundo. Está no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, né? Capítulo 13, reencarnação. Esse espírito, olha como essas situações familiares são complexas. O que aconteceu com Segismundo? Segismundo, na encarnação anterior, havia assassinado Adelino para ficar com a mulher de Adelino, né? Que viria a ser sua mãe depois, casado com Adelino novamente. E outra encarnação, Raquel. E acontece que a dificuldade dos espíritos amigos, naquele livro, para convencer Adelino no mundo espiritual, Raquel vai engravidar e vai receber como filho quem te matou na outra encarnação para ficar com a Raquel, é o seu assassino. Né? A Drauzes deixa bem claro que Segismundo é o desses espíritos. E o que aconteceu? Não foi fácil para o mundo espiritual convencer Adelino a receber Segismundo como filho. E depois nós sabemos a conclusão da história, ele aceita, né? Segismundo também fica meio remitente, será que eu vou ser bem recebido por ele e tudo mais? E reencarna novamente naquele núcleo familiar. Ou seja, 3 espíritos que se amaram em outra vida e que agora tem que ver com um tipo de amor diferente. Amor de pai, de mãe
para aquele que foi objeto da desgraça dos dois na encarnação anterior. E esse filho demonstra amor pelo pai e pela mãe, já não mais como mulher, mas como mãe, e vice-versa, né? Então, olha a complexidade dessas situações que a gente encontra hoje dentro das nossas famílias. Nós não sabemos quem são as pessoas que estão com a gente, qual foi o nível de comprometimento nosso na outra existência. E na ânsia dele de reencarnar, ele sabia que ele teria dificuldade. E tanto que houve no primeiro momento uma rejeição, André Luiz deixa bem claro isso no livro, né? No relato dele, de que existia uma certa rejeição para aquele que viria encarnar e uma angústia para aquele que, porque ele tinha necessidade de reconciliar com aquilo dos equívocos do passado. Eu acho isso maravilhoso, porque a gente estava conversando há pouco, né, de como a gente deve ser grato, cara. Imensa gratidão pelo pai e pela mãe. Que oportunidade que a gente tem, né? Apesar de todas as dificuldades, se você considera assim, na sociedade que tem pessoas que têm muito dinheiro, muita condição, cultura do ponto de vista de estudar, e outros que vivem uma situação tão paupérrima e são muito mais felizes, muito mais resignados, muito mais espiritualizados do que outros, se todo mundo tivesse esse entendimento, ele viveria melhor, ele passaria por essa existência, por essa encarnação, com parte daquilo ou cumprido aquilo que era o seu compromisso. Eu até tenho uma historinha também, que conversando há muitos anos atrás com o senhor, conhecido meu, na casa dele, e eu percebi uma tristeza muito profunda nele. E quando ele começou a me dizer o motivo da tristeza, ele começou a chorar, né? E ele me dizia o seguinte: olha só, a minha aposentadoria, que é o salário mínimo, o meu filho recebe para mim. Eu moro com meu filho, né? E o meu filho recebe para mim. E eu não vejo um centavo do meu dinheiro, porque ele disse para mim o seguinte: o dinheiro do senhor é para pagar o que o senhor come aqui, é para pagar a roupa que é lavada aqui, é para pagar a sua estadia aqui, a sua moradia aqui. Esse filho se esquece, né, do que o pai fez por ele desde quando ele nasceu até que ele se tornasse independente. Eu até dizer para o Alberto, muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar esse tema, muitos anos atrás mesmo, eu fiz o seguinte balanço: olha como a nossa dívida de filhos para com os pais, ela é impagável, tá? Eu vou falar primeiro do ponto de vista material. Vocês imaginam se os nossos pais colocassem na ponta do lápis tudo o que gastaram conosco, desde quando nós ainda estávamos no ventre, né? Porque foram as consultas com o ginecologista, os exames e tudo mais, até que nós nascemos. O hospital, a parteira, não sei como é que nós nascemos, eu nasci de parteira, naquela época era assim, em casa. Mas teve uma despesa, obviamente ela não ia lá por amor à causa, né? Faz tempo isso, né? Faz um tempinho. Ele adora me perturbar com isso, né? Ele disse que a DAC vai fazer 70 anos em fevereiro e eu também. Dá falta um pouco. E aí o que aconteceu? Se nós colocarmos na ponta do lápis, imagine só, tudo que os nossos pais gastaram conosco, as fraldas, que na nossa época ainda era fralda lavada, que tinha que pendurar lá, e 20 fraldas branquinhas penduradas para secar, já não dava tempo, porque a gente já tinha, né, borrado as outras. Então era uma luta constante. Imagina se nossa mãe, nosso pai nos cobrassem nós mamamos no peito, né? Uns aí com uns 2, 3, então tem gente que mamou até 2, 3 anos. Imagina se nosso pai e nossa mãe nos cobrassem depois os leites que nos deram. Imagina se nos cobrassem toda a comida que nos deram até que nós nos tornássemos independentes. Toda a roupa que compraram, que nos vestiram, devemos tomar. Todas as consultas, eu estou só do ponto de vista material. Eu vou piorar a coisa daqui a pouco, né? Todo o alimento que nos deram, até que nós nos tornássemos independentes, né? Todos os passeios que gastaram para nos distrair, nos divertir, todo o material escolar, tudo envolveu a nossa criação. De zero, saíssemos de casa para ter a nossa vida própria, trabalhando. Agora vamos piorar a coisa. Só falei do ponto de vista material. Imagina se nós pudéssemos colocar valores, todo o carinho que nos dispensaram, todas as noites sem dormir, nos embalando no colo por causa das nossas cólicas intestinais.
Imagina se pudesse colocar preço em todo o cuidado que tiveram com a gente nas nossas doenças, em que muitas vezes ficavam noites e noites sem dormir para nos olhar ali na caminha, se a gente estava bem a madrugada inteira. Imagina se pudesse colocar preço em todos aqueles momentos das nossas dificuldades e incertezas que nos pegaram no colo, que cuidaram dos nossos machucados, enfim, muitos pais que eu conheço que deixavam de comer para que à noite tivesse ou a janta para os filhos que vinham da faculdade. Eu conheço um casal que formou 3 filhos em odontologia e que os pais me confessaram, que são amigos meus, muita data, e falavam assim: olha, às vezes a gente deixava de jantar para sobrar para eles quando chegasse da faculdade, cansado. Então imagina se colocasse preço em tudo isso. Tudo isso. Estou querendo dizer para todos nós, filhos aqui presentes, que todos nós somos filhos de alguém, que a nossa dívida com os nossos pais, ela é impagável. Impagável. Não tem como, né? E mesmo assim a gente não valoriza isso. E mesmo assim há filhos que não dão importância a isso. Disse que o amor de mãe é o que é mais próximo, guardado a sua proporcionalidade de Deus e o seu amor infinito. O amor de mãe é o que mais se aproxima daquilo do amor de Deus, né? Que, o pai não faz isso não, mas a mãe, ela faz coisas que... Então, assim, o quanto que isso é importante, né? Dessa oportunidade mesmo, cara, da vivência. Os pais têm um grande compromisso, né? Que é orientar os filhos. E sabendo que eu vou receber hoje espírita, entendendo que os meus filhos são espíritos de outras vivências, que trazem compromissos, eu também tenho um compromisso com eles. É aquilo que o Roberto estava ilustrando aqui, né? É a dedicação. Os meus não... Beto, eu não consigo... Eu estou em 2, 3 empregos que eu quero dar oportunidade aos meus filhos de estudar, eu não quero privar eles daquilo que eu tenho. Então, isso é o amor de mãe, é o amor de pai. É o compromisso mesmo. Mas eu educar os filhos para um melhor caminho, né? Que é tentar fazer com que seguindo as leis divinas. E a gente vê que muitas vezes essa dificuldade dessa convivência familiar, as causas realmente são com relação ao passado, né? O Kardec nos fala que: ó espíritas, compreendei, não escorraceis, pois a criancinha que repele a sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e a que vô-lo deu, né? Mãe, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmos: um de nós é o culpado. Por isso que nós vemos muitas situações dessa natureza. Eu lembro no Brasil inteiro, uma mãe lá em Belo Horizonte, que o filhinho recém-nascido, ela embalou e jogou na Lagoa da Pampulha. Vocês devem se lembrar disso, né? E alguém passou, viu aquela embalagenzinha boiando ali, perto da margem da lagoa, chamou o bombeiro. O bombeiro viário era uma criança. E a gente fica imaginando, que mãe tem coragem de fazer isso, né? Como o Alberto disse, o amor de mãe na terra é comparado ao amor de Deus por todos nós. Então, o que houve com esse amor para chegar a esse ponto? Já houve outros casos aí que vocês viram. Saiu, acabou de sair do hospital, jogou a criança na primeira lixeira, que encontrou próximo do hospital. Né? O que leva a isso? Por que o filho assassina a mãe e assassina o pai? Que ódio é esse? Né? Então, nessa encarnação, não tem uma explicação para isso. Obviamente, são esses casos, como ele fala aqui. Abraçar o filho que te dá problemas, um de nós é o culpado. Agora, não importa ficar pensando que é o culpado, não, importa o ajuste. Né? Como nós temos falado a manhã inteira aqui. Importa que nós estamos com essa oportunidade abençoada reencarnatória, que a fila da reencarnação é muito grande, conforme nós falamos, né? A quantidade de espíritos que estão esperando para voltar. E quando a gente está aqui, muitas vezes a gente desperdiça essa oportunidade. Agora, tem filhos que realmente a gente fala assim: poxa, não tem jeito, eu fiz tudo. Mas, gente, esse tudo é muito relativo. Será que nós fizemos tudo mesmo? Será que a nossa consciência pode ficar em paz dizendo: não, eu fiz tudo para o meu filho?
como o Alberto disse, para aquele caminho seguro, o caminho do bem, e mesmo assim eu não consegui. Porque muitas vezes isso tudo passa por um certo comodismo nosso. Já falei uma, duas vezes, não adianta mais. Né? E a gente negligencia. Hoje é muito comum os pais, como o Alberto falou com relação à questão cultural, é muito comum os pais que não têm muita cultura terem muita dificuldade de educar os filhos. E às vezes negligenciam essa educação do lar, colocam para as escolas. A escola, ela hoje, além de transmitir o conhecimento cientificista, intelectual, ela tem que também dar valores morais. Porque os pais, muitas vezes, não têm condições. Às vezes até gostariam, mas não têm condições. E acaba sendo os professores tendo que não só educar através de valores morais. Agora, eu vou contar mais um casinho, né? Eu adoro os casinhos. Como diz o Altamir. Na lição 42, no livro Contos e Contos, conta uma história do homem que matava o tempo. É uma história bastante interessante, do irmão X, né? Psicografia de Chico Xavier, que é Humberto de Campos, conta a história de Anselmo Figueiredo. Vou fazer um resuminho aqui. Anselmo Figueiredo nasceu numa família espírita, né? E os pais sempre, desde cedo, chamavam ele. Ele era bancário, na época que os bancários ganhavam bem, essa realidade não é hoje. Na época só nós trabalhávamos, elas ganhavam muito bem também, né? O bancário naquela época, né? E ele ganhava muito bem no banco que ele trabalhava, esse cara tem um banco estatal. E aí o que aconteceu? Ele vivia a vida, como qualquer jovem, que tinha um bom salário, ele gastava nas noites, nas farras, nos bingos, nas casas noturnas, e os pais sempre chamando, né? Marcelo, vem com a gente. É aquela coisa que muitas vezes a gente sempre fala: não deixe o seu filho escolher a religião depois que ele crescer. Porque ele pode escolher alguma coisa que não seja muito coerente, mas ele pode também não escolher nada, não ir para nenhuma outra aí boa que tem, né? Então a criança, ela realmente tem que ser trazida à evangelização. Ela não quer ir, não tem isso não, né? Eu lembro de uma fala do Luiz Carlos de Carvalho, do Estudante da Verdade, uma vez estava assistindo uma palestra dele, e ele disse isso: enquanto comeu o meu feijão, frequenta a minha religião. E ele levou os 6 filhos dele para estudar a verdade, todos 6 tornaram espírita, são até oradores espíritas, meninas principalmente, as meninas. Então o que acontece? Tem que ser, não tem como. Enquanto é criança, você tem que conduzir, porque é a sua obrigação de pais. Como pai, você tem a obrigação de guiar os seus filhos, porque aos pais serão cobrados aqueles que não deram encaminhamento, tá? Mas o que aconteceu? Eu não vou julgar aqui se os pais do Adelino, do Anselmo, melhor dizendo, não tinham essa força de encaminhá-lo. Mas tentaram de tudo, tentaram, chamaram, ele: não, pai, ô mãe, isso é coisa para vocês que já estão numa certa idade, eu sou jovem, tenho saúde, eu preciso matar o tempo. Ele sempre dizia isso: preciso matar o meu tempo, né, dessas atividades. Um belo dia os espíritas reunidos na casa dele lá, né? E aí a dona Romualda tentou, né? O espírito que frequentava sempre os pais, falou assim: Anselmo estava saindo já para as baladas, né, como se diz hoje. Anselmo, por que você não veio com a gente? Dona Romualda, pelo amor de Deus, né? A senhora só começou a frequentar o espiritismo por causa das suas cólicas, senão a senhora não seria espírita, né? Aí ela ficou meio sem graça, tá. E aí o seu Manuel, que não tinha muita paciência com a dona Romualda, falou assim: Anselmo, seus pais estão sempre chamando, por que você não vem comigo? Seu Manuel, o senhor também. Se não fosse a artrose e as varizes, você tinha procurado o espiritismo? Aí o seu Manuel, que não tinha muita paciência com a dona Romualda, falou para o Anselmo o seguinte: tudo bem, se você está esperando as doenças para você procurar o bom caminho, tomara que elas venham rápido. Rogou uma praga em mim, seu Manuel não é fácil não. Rogou uma praga no Anselmo. Então tomara que venha logo, que a providência logo que mandou doenças para você procurar um caminho. E dizem que praga não pega, mas tem algumas que pegam. Aos 48 anos de idade, Anselmo desencarnou. Tinha uma doença banal, bobinha, uma pneumonia, alguma coisa assim. E foi para o mundo espiritual para onde? Né? Como ele aqui na Terra só matava o tempo, foi para as regiões infelizes. Se viu, resumindo a história, numa caverna escura, em que ouvia gritos de suicida, de uma série de coisas, e demorou anos e anos ali. 10 anos depois de sofrimentos intensos, ele vê na caverna uma luz que vai se tornando cada vez mais forte.
ele consegue identificar a figura da sua mãezinha que já tinha desencarnado. E ele começa a gritar: mãe, mãe, mãe. Isso foi um dia em que ele fez uma prece, né, a Deus. Aí ele se lembrou de Deus 10 anos depois de um intenso sofrimento. E aí ele vê a figura da mãezinha se aproximando. Ele: mãe, 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 me tira daqui. Ela disse: meu filho, não dá. Você criou um abismo entre nós. Você lembra que a gente sempre te chamava e o que é que você respondia, céu? Mãe, eu preciso matar o tempo. Meu filho, infelizmente, seu tempo permanece morto. Mãe, mãe, o Senhor do Universo esqueceu de mim. Aí ele: não, meu filho, foi você que se esqueceu dele. Você não precisava matar o tempo. Ele sempre te convidou e você nunca veio. Então agora, meu filho, infelizmente, esse abismo que existe entre nós ainda vai levar muito tempo, né? Peça a Deus uma nova oportunidade no céu. E aí aquela luz foi se apagando, a mãe foi subindo, e ele ficou novamente na escuridão da caverna, né? Então, demonstrando que muitas vezes só com sofrimento, apesar dos pais fazerem tudo, o filho não tomou jeito, como muitos filhos que a gente sabe por aí, se enveredaram umas drogas, uma série de coisas, né? E aí só realmente o sofrimento para voltar ao caminho. Bem, os pais assumem um compromisso com os filhos, né? Esse compromisso, como o estava falando, é o que cada um entende como de religião. O filho tem a obrigação mesmo de acompanhar os pais. Depois, quando ele for independente, ele que siga o caminho, mas esses ensinamentos seguramente são, sabendo que a gente está recebendo os espíritos que, equivocados como nós, com ajustes a serem feitos, e a gente está lá para. Então a gente tem que buscar ser mais equilibrado. Não adianta a gente também, aquele que entende, está esclarecido e que está orientando, que é negligente com o filho, ele entende, ele é espírita, mas ele tem uma educação que é falha. Ele vai ter reflexo disso: pais negligentes, filhos negligentes, né? Ele vai sofrer a consequência dessa negligência também. Lembrando que a gente, que na misericórdia divina, ela dá oportunidade. Se eu tenho espíritos que estão numa condição moral mais avançada, dá oportunidade para aquele que é menos, que está ainda numa condição um pouco inferior, de receber nessa família. Então, às vezes você vê uma família enorme com pessoas que de uma moral mais elevada, e naquele meio lá vem um que é meio torto, né? A misericórdia divina, dando oportunidade àquele que precisa mais. Então, assim, a gente tem que ser compreensivo, caridoso. Da mesma forma são os pais. Eu tenho pais que ainda estão na dificuldade e vem um filho lá que é luz. Chico não teve quantos irmãos, né? E naquela família, será que todo mundo era equilibrado? Será que ele não tinha lá, aquele meio, não era um meio que era talvez não propício para outros aqui de seguir o seu caminho e fazer e desenvolver o seu trabalho, a sua obra? E assim, ainda assim ele foi missionário, ele fez mais daquilo que foi programado para ele. E era uma família um tanto quanto não tão bem organizada assim. Então a gente tem que entender, cara, olhar o outro com a misericórdia, com a caridade, com o amor, sabendo que o outro ainda está na dificuldade. Se você já fez o entendimento, principalmente o filho, você não vai ter nenhum filho, cara. Você pode ter. Quantos irmãos você teve, Lucas? 4. Todos os 4 eram. Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma dificuldade. O que um tem de bom, aquele é o exemplo. E os pais, mais do que ele não precisa falar nada, ele dá o exemplo moral. Isso é importante. Então, fala assim: quando o filho, não faça isso, pai, mas você não faz? Certa vez a minha filha me deu uma lição dessa. Eu estava reclamando de uma coisa, ela virou para mim e falou: mas você está me falando isso, mas você faz isso. Aí eu refleti sobre algumas coisas e mudei algumas questões assim que são importantes. Então, assim, o exemplo é um exemplo moral. Então, o que a gente quer para nossos filhos, eduque ele para que ele faça aquilo que a gente espera que ele faça. Não adianta eu ser espírita e continuar sendo nervoso, irritado, trazendo, né,
no serviço, eu ser um chefe autoritário. Não, isso é um exemplo, gente. É o que a gente espera. A ingratidão dos filhos, às vezes a gente pode achar que isso está ligado a me rende nada. Às vezes é aquele pai negligente mesmo. Não fez aquilo que era o papel dele. E como as crianças observam o comportamento dos pais, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás aqui eu buscava um orador para falar aqui na DAC, ele morava lá na 60, ele estava sem carro na época, né? Vou poupar o nome dele. E ele até mudou daqui, ele hoje está em São Paulo, né? Então por isso que ele pode te falar aqui, mas é um orador respeitado e reconhecido aí na região, em outros estados até. E acontece que um dia, levando ele para casa daqui da EDAC, um adolescente dele estava junto, ele estava no banco de trás, e ele virou para o filho e falou assim: fala para o Robinho isso aquilo que você falou para mim um dia, depois que nós saímos de uma palestra, que esse filho acompanhava ele sempre nas palestras, né? Aí o rapazinho ficou, o menino, o adolescente ficou meio sem graça, e ele falou assim: não, pode falar, Robinho, isso é nossa amiga, não tem problema não. Aí ele falou: não, porque um dia, né, quando acabou a palestra do pai, entramos no carro, eu falei assim: pai, né, excelente palestra, pena que o orador não vai lá para casa, quem vai é o senhor. Né? Aí ele falou: Robinho, eu levei um choque igual você. Eu levei um choque dentro do carro, que eu falei: puxa vida, né? Eu preciso mudar então em casa, preciso mudar meu comportamento. Porque o orador não vai para casa, pena que o orador não vai para casa, né? Quem vai é o senhor. Então, realmente, olha como muitas vezes, até nós aqui na tribuna, a gente fala um monte de coisa e chega lá fora, quando a gente não cumpre, a gente não consegue executar. Fruto da nossa imperfeição. Conhecimento básico da doutrina, todos nós que estamos aqui na manhã de hoje, não. Se vocês estão em casa, tem. Por que a gente não consegue vivenciar? Somos falhos, somos espíritos imperfeitos, né? Temos que buscar corrigir isso. E, caminhando para o nosso final, deixa o Alberto encerrar, a importância do cuidado dos pais com relação ao filho é tão grande, que na questão 383 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? E os espíritos respondem: encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período da infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que deve contribuir os incumbidos de educar. Então é na infância que a gente corrige os maus pendores e procura colocar as virtudes. Mas como o Alberto disse, é preciso que a gente tenha as virtudes, que a gente dê um exemplo na prática, não só na falácia. Bem, para encerrar, a gente vai trazer aqui uma fala de Santo Agostinho, que está no capítulo 14, é um pequeno trecho, mas ele ilustra bem isso que a gente conversou aqui. Acolhei-os, pois como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de ter salvado do naufrágio quem, por sua vez, poderá salvar outros. É isso aí. Então, a gente está em cima da hora, né? Nós queremos agradecer a presença de vocês aqui do salão, agradecer a presença de vocês, dos internados que estão nos acompanhando aí mais essa gravação, lembrando que ainda estão sendo feitas, em função de que a gente não pode ter a frequência normal, que se Deus quiser isso vai se resolver ano que vem em breve, né? Nós já até providenciamos a escala de palestra ano que vem, convidando os outros oradores que normalmente falam aqui. A gente espera que muitos aceitem o convite, ainda está esperando alguns, né, se manifestarem, porque a gente está com essa proposta de, se não for possível no início do ano que vem, nós vamos continuar do mesmo jeito aqui, gravando para as pessoas que não podem estar aqui e com essas cadeiras aí separadas, tudo bonitinho, máscara, álcool gel. Antes de finalizar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso almoço de domingo próximo passado, né? A gente falava na reunião de diretoria sexta-feira aqui, da nossa preocupação inicial, em função da pandemia, de ser um tipo de almoço diferente, né? Seria entregue apenas marmitex, não teria almoço presencial, e tudo isso nos levou a um certo temorzinho, né? De que pudesse não sair do jeito que a gente gostaria. A gente estava preocupado com a venda de convites, né? Não estava assim evoluindo, mas foi chegando na última semana, deu uma arrancada tão grande que nós vendemos além do que nós nos programamos, né? Então eu quero agradecer aquele público, já fiz na quarta-feira, mas estou fazendo de novo, as pessoas que doaram, né, dinheiro, que alguns preferiram não comprar,
os ingredientes do almoço, preferiu dar o dinheiro para que o pessoal da cozinha comprasse. Então nós queremos agradecer a qualquer tipo de doação que foi, ou em dinheiro, ou mesmo nos ingredientes do almoço. Queremos agradecer a quem comprou os convites, agradecer a quem veio, né, pegar os marmitex, agradecer sobretudo aqueles que trabalharam para que esse almoço fosse o sucesso que foi, agradecer sobremaneira o pessoal da cozinha, que eu tive aqui no sábado à tarde, né, estava a Laurete, a Arlete, a Silvana, picando as coisas, agradecer no domingo o envolvimento do Luiz Carlos, do Max, que desde cedo também pegaram firmeza junto com elas, né, a filha da Laurete, que ficou na distribuição. Então, o meu agradecimento especial a vocês da cozinha, tá, Laurete? Especial a você, Arlete, a Silvana não está aqui, mas que realmente ficaram à frente ali, uma limitação de trabalhadores, mas a gente conseguiu dar conta, né? Então foi realmente um almoço de muito sucesso na nossa casa, apesar da situação da pandemia. Então fica aqui o meu agradecimento de toda a diretoria, a todos que colaboraram, a todos que prestigiaram e a todos que deram suporte aqui com Manchete, coordenando, porque nós só deixamos subir de 2 em 2, 3 em 3, para não acumular lá em cima também. Então, ou seja, toda essa equipe, né, o Ricardo, junto com, está dando uma força aqui também, a todos vocês que contribuíram. Eu estou nominando aqueles que realmente no dia ficaram aqui à frente do trabalho, né, mas meu agradecimento é extensivo a todos vocês, a todos inclusive que compraram os convites, que se não comprasse o almoço não teria o sucesso que foi, né? Então fica aqui o nosso eterno agradecimento. Teremos outros eventos, se Deus quiser, ano que vem, continuando contando com a participação de todos vocês. Lembrando a vocês que o trabalho de passe continua, 4 cadeiras apenas, separadinho ali, bonitinho. Os passistas entram, também passam o colchão na mão ali, né? E quarta-feira quem, Felipe? Eliane Bailão. Quarta-feira nós temos a palestra aqui de Eliane Bailão, né? Agradecer sempre ao Felipe, a gente fala isso, porque sem o Felipe nada disso aqui seria possível, essas transmissões online, né? O carinho que ele teve desde o primeiro momento lá em março, quando nós fomos obrigados a fechar o público, mas nunca deixamos de transmitir ao vivo daqui, da sede da EDAC. Eu sempre falo isso para vocês, pelo nosso respeito ao público desencarnado, já que não poderíamos ter os encarnados, né? Mas procuramos preservar os desencarnados que aqui sempre compareceram em todas as nossas palestras. E se Deus quiser, no início do ano, nós vamos estar voltando às atividades do estudo, né? Vai depender ainda da eleição, vai depender de um novo decreto aí, vai depender da evolução da pandemia, mas a nossa intenção é voltar aqui aos estudos presenciais, né? Se assim as autoridades de saúde nos permitirem, ok? Eu quero encerrar então essa primeira parte, pedindo ao Alberto para fazer a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos. Pai de infinita bondade, mais uma vez você nos dá as oportunidades de reunir o seu nome. A gente agradece esse momento, né, de comunhão, que a gente possa sair daqui e ir para nossas casas em paz e levando essa palavra, a mensagem do Cristo. Que a espiritualidade maior, que ela esteja sempre presente aqui nos intuindo, agradecendo também a todos aqueles que tornam possíveis esse momento. Assim seja, graças a Deus. Bom, então os passistas que estão em condição, por favor, se dirijam à sala de passe, ok? Agradecendo ao Felipe também, que no almoço o Felipe estava aqui coordenando toda a palestra. Um abraço a todos.